A paz do Senhor, queridos. Como é bom a gente ver o Espírito agindo no nosso meio, né? Amém. Quando o Espírito age, é a liberdade, as coisas acontecem como o Senhor quer. Eu espero que agora, né, na hora da palavra dele, que o Senhor ponha guarda na minha boca, para não falar nada que não venha do Senhor. Amém, queridos? É interessante, né, quando o templo foi construído para eles adorarem o Senhor, tinha lâmpadas nesse templo. E essas lâmpadas não poderiam apagar. No nosso tempo hoje, queridos, nós somos a lâmpada. Hoje a igreja está cheia de lâmpada acesa. Você é a lâmpada. Não deixe que sua lâmpada apague. Não deixe de ir na igreja para adorar o Senhor. A gente está com o Senhor todo momento, né? Falo que o Senhor está perto de nós toda hora. Mas quando a gente vem na igreja, a gente está declarando que aquele tempo é especial. Aquele tempo é para o Senhor. E nós estamos perto dele. Amém, queridos? Então, vamos lá. Hoje eu vou estar falando sobre o Monte Nebo. E é o monte que Moisés subiu e não desceu. Né? É o monte que Moisés morre. Então, vou estar falando um pouquinho sobre a morte. Ninguém gosta de falar de morte, né? A gente gosta de falar de vida. De morte a gente tem medo, né? Há um tabu sobre a morte, né? Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre a morte. Nem se eu tivesse estudado a minha vida inteira, eu não saberia falar tudo sobre a morte, né? Tem muitas coisas que o Senhor não nos revela. E não é o meu propósito falar nem um terço, é uma fístula pequenininha sobre a morte que eu vou falar hoje, tá, queridos? Que Deus possa nos abençoar. Senhor, nós vamos estar diante da Tua palavra agora, que é vida, que é transformação. O Senhor fala que a verdade nos libertará. Por isso, Senhor, nos dê revelação nesta manhã sobre a morte. Senhor, venha nos consolando, venha nos ensinando. Senhor, venha nos mostrando alguma coisa sobre a morte, Senhor, para que nos traga paz, Senhor, nos traga alegria, nos mostra, Senhor, o Teu poder e o Teu amor, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra venha como vida e não como letra morta. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, queridos? Então, esse monte, o Monte Nebo, né, foi o monte que Moisés subiu e não desceu. Foi o monte em que Deus mostrou para ele toda a terra prometida, que Deus tinha prometido para ele, que ele ia levar o povo de Israel para esta terra, ok? Esse monte, ele fica na Jordânia, e o tamanho dele é 817 metros de altitude. E ele é mencionado em Deuteronômio, né? E Deuteronômio está no Pentateuco, são os 5 livros que Moisés escreveu, tá, querido? E esse capítulo que a gente vai estar estudando é o último capítulo de Deuteronômio, Deuteronômio 34. E quando você sobe nesse monte, você pode ver o panorama da Terra Santa para o norte, uma vista do Vale do Rio Jordão, a cidade de Jericó, a cidade de Jerusalém, se o dia estiver límpido. Então, se você for lá e subir neste monte, você vai ter uma visão bem clara de tudo isso, ok? Então, vamos lá, aprendendo com a morte de Moisés. Eu quis começar com um versículo que é uma oração do próprio Moisés. Moisés, lá no Salmo 90, assim, depois, né, Davi que escreveu esse salmo, mas esse salmo é de Moisés, tá? Não é só Davi, não. Foi Moisés que escreveu essa oração, é um salmo dele, que fala assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios.
Moisés, na realidade, ele quando nasceu, ele já tinha uma sentença de morte na vida dele. Né? Porque foi na época que Faraó mandou matar todos os meninos homens que nascesse do povo judeu. Então, na realidade, Moisés já nasceu para morrer, né? Mas a morte, queridos, não pertence a Faraó. Nós vamos ver que o direito da morte, quem dá a morte é o próprio Deus. E Moisés ficou vivo, né? E ele viveu 40 anos na corte do Faraó. E com certeza, ele não tinha sabedoria nesses 40 anos. Porque ele imaginava que ele fosse libertar o povo dele. E, na realidade, ele nasceu com esse propósito de libertar o povo dele. Só que não era no tempo dele e não era da forma como ele queria. Né? Então, quando ele tinha 40 anos, o que ele viu? Ele viu um egípcio lutando contra um judeu e ele pegou o quê? Foi à frente do judeu e matou o egípcio. Depois ele viu 2 judeus brigando e ele foi também partar essa briga. E um judeu falou assim, quem te constituiu juiz entre nós? Na realidade, Deus tinha constituído ele como juiz, mas não era esse tempo e não era a forma dele. E ele passa o quê? A viver 40 anos, gente, no deserto, cuidando de ovelhas. Aí, depois de 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas, Deus chama Moisés, sim, agora para libertar o povo dele, tá? E ele ainda passa, então, mais 40 anos com o povo de Israel no deserto. E ele sobe neste monte com 120 anos, ok? Então, vamos ver lá. Moisés, eu coloquei agora, Moisés exalta a Deus. Antes de Moisés subir no monte, ele vai ungir Josué para tomar o lugar dele. Ele vai passar o bastão, ok, queridos? Depois, ele vai abençoar as 12 tribos de Israel. Depois, e antes disso, quando ele começa a abençoar, né, o pessoal, isso ele já sabe que vai morrer. Ele exalta a Deus. Então, Moisés, mesmo sabendo que vai morrer, ele vai exaltar a Deus. E ele fala, Moisés, ele começou e terminou o discurso dele exaltando a grandeza do Senhor, a qual ele estava prestes para encontrar no alto da montanha. E lá em Deuteronômio 33 vai falar, antes de morrer, Moisés, homem de Deus, deu esta bênção ao povo de Israel e ele disse, o Senhor Deus veio do monte Sinai, ele surgiu como o sol por cima de Edom e do monte Parã brilhou sobre o seu povo. Com ele vieram milhares de anjos e à sua direita havia fogo. O Senhor ama o seu povo e protege os que são dele. Essa já é uma promessa para você guardar. Você é povo de Deus? Então Deus vai te proteger. O Senhor ama o seu povo e protege os que são dele. Eles ficam sentados diante dele e aprendem as suas leis. Moisés lhe deu a lei de Deus. Moisés lhe deu a lei de Deus, o mais rico tesouro do povo de Israel. O que é o mais rico tesouro da sua vida, querido? A palavra de Deus. O que você tem de coisa mais preciosa na sua vida é a palavra do Senhor. O Senhor Deus se tornou rei do povo escolhido quando as tribos e os seus chefes se reuniram. Povo de Israel, não há outro Deus como o nosso Deus, forte e majestoso. Ele atravessa os céus e montanhas sobre as nuvens e ele vem nos socorrer. Moisés falando isso, queridos, sabendo que estava para morrer. O Deus eterno, ele é o nosso protetor. Ele sempre nos protege com os seus braços. Na nossa presença, Deus expulsou os inimigos e mandou que os destruíssemos.
O povo de Israel vive sempre seguro, vive em paz, numa terra que produz cereais e vinho, onde o orvalho rega o chão. Povo de Israel, como você é feliz, não há ninguém como você. O povo que o Senhor Deus salvou, Ele é o seu escudo, a sua espada, para dar proteção e vitória a você. O que Deus é para você, querido? Escudo e espada, para te dar proteção. Israel, seus inimigos se ajoelharão pedindo misericórdia, e você tomará posse de suas terras. Israel, gente, então o que aconteceu? Moisés ia morrer, o povo ia continuar, e Moisés falou, olha, a palavra do Senhor é o seu maior tesouro. Porque Moisés já tinha dado para eles as leis, e Deus tinha dado para eles escolher a bênção e a maldição. Se eles obedecessem à lei, as bênçãos iam acompanhar eles. Mas se eles desobedecessem à lei, ia acontecer um punhado de maldição sobre a vida deles. E na realidade, eles não obedeceram à lei e essas maldições aconteceram todas. Isso você pode ver pelo povo judeu, o tanto que o povo judeu sofreu. Eu não preciso nem falar, né? Então, todas aquelas maldições aconteceram na vida do povo judeu. E Moisés estava avisando para eles antes de partir. Eu coloquei o Salmo 119 também, que fala, os teus ensinamentos são a minha riqueza para sempre. Eles são a alegria do meu coração. Eu resolvi obedecer às tuas ordens até o fim da minha vida. Que você, querido, possa obedecer às ordens do Senhor até o fim da sua vida. Amém? Nós vamos ver por quê. Isso é muito importante. A morte iminente de Moisés. Então, vamos ver lá a morte iminente de Moisés. A gente vai ver muito, em Êxodo, vai falar muito sobre essa morte de Moisés. Vamos ver lá. Depois foi Moisés e falou essas palavras a todo Israel e disse-lhes, da idade de 120 anos sou eu hoje. Já não poderei mais sair e entrar. Além disto, o Senhor me disse, não passarás o Jordão. E disse o Senhor a Moisés, eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. E disse o Senhor a Moisés, eis que dormirás com os teus pais, e este povo se levantará e prostituir-se-á, indo após os deuses estranhos na terra, para cujo meio vai, e me deixará, e anulará a minha aliança que tenho feito com ele. Na soberania de Deus, eu já sabia, né? Que o povo ia deixá-lo. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo, sobe ao monte Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte. Imagina se o Senhor falar assim, Julinha, amanhã você vai morrer. Como que você reagiria? Amanhã, Júlio, é o dia de você ir embora. Como é que a gente reagiria? Eu acho que eu não estou preparada, não. Eu acho que a gente tem muito receio, muito medo, né? Mas Moisés ouviu isso do Senhor. E morre no monte a qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo. Porque transgredistes contra mim, no meio dos filhos de Israel, as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Então a gente vai ver que Moisés não vai entrar na terra porque ele pecou contra Deus.
E a gente vai ver também que ele morre, mesmo que ele estava com 120 anos, ele não estava doente. Ele tinha todo o vigor dele ainda, né? Mas estava perto de entrar na terra, faltava só 10 quilômetros, e ele não ia entrar. Deus tinha falado para ele muito tempo lá atrás, quando ele pecou, e nós vamos ver este pecado de Moisés. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e toda Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o sul, e a campina do vale de Jericó, e a cidade das palmeiras até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, e eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor, e o sepultou num vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Vamos ver. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias de pranto no luto de Moisés se cumpriram. Contudo, gente, a ênfase aqui nesses versículos não é tanto sobre a morte de Moisés, mas sobre a transgressão de Moisés. Muitas vezes, quando eu li esse versículo, eu falava: não, mas o que é isso? Eu nem via direito o pecado de Moisés. Eu não tinha entendido. E eu falava: meu Deus, como é que pode? Ele viveu esse tempo todo com esse povo, né? Na realidade, aguentou esse povo, né? Quem trabalha com gente é muito complicado. Você agrada a uns, desagrada a outros, cada um tem uma visão, e é muito difícil. E ele viveu 40 anos com esse povo, né? E Deus cumpriu a palavra dele. Quando eu li também esses textos, eu pensei assim, na hora que eu entendi tudo, e na hora que Deus mostrou tudo para ele, ele ia ver, né? E Deus ficou com ele ali na morte. Eu pensei: nó, isso parece com pai ou mãe quando dá um castigo, né? Eu sou mole para dar castigo, bobeira, não precisa nem dar. Você dá o castigo, aí você fica com dó do seu filho, aí você fala: não, ó, você está de castigo, mas a mamãe está aqui com você de castigo também. Eu pensei nisso, né? O Senhor ficou ali com Moisés e mostrou tudo para ele. Falou: ó, Moisés, você não vai entrar não, mas você vai morrer aqui, mas eu estou aqui com você. Né? E a gente vai ver essa transgressão de Moisés e aprender com ela, ok, queridos? O pecado de Moisés. Vamos ver esse pecado de Moisés. E não havia água para a congregação. Então se reuniram contra Moisés e contra Arão. Imagina uma multidão, gente, ó, alugando seu ouvido e querendo água e com sede. Então Moisés e Arão se foram de diante do povo, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos, e a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha. A ordem do Senhor: e falai à rocha perante os seus olhos, e darás sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes. Moisés estava irado. Querido, cuidado com a ira. A Bíblia fala que não deve o sol se pôr e você continuar irado. Você pode até ficar irado. É uma emoção que Deus colocou para você. Mas você deve ficar apenas uns 5 minutos irados.
Porque senão a ira, ela vai te estragar o seu corpo e você vai fazer coisas que você vai se arrepender amargamente. Se tem uma emoção terrível, é a ira. E olha só, Moisés falou, e em vez dele falar rocha, como Deus tinha mandado ele falar, ele fez o quê? Ele feriu a rocha. Deus mandou ele falar, e ele fez o quê? Feriu. Outra verdade, queridos, cuidado com o que Deus fala para você. Quando Deus fala, é para você cumprir exatamente aquilo que Deus fala. Você não pode dar um jeitinho, você não pode fazer um cambalacho, você não pode fazer aquilo que você pensa que é mais fácil, que é do jeito seu, do jeito para agradar. Não! Você tem que fazer exatamente como o Senhor manda, porque senão você está pecando contra Deus. E Moisés então feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Porém, o Senhor disse a Moisés e a Arão: vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder. E por isso vocês não vão levá-los para a terra que eu prometi dar a eles. Isso aconteceu em Meribá, onde o povo de Israel reclamou contra Deus, o Senhor, e onde Deus lhe deu uma prova do seu santo poder. Em vez de falar a rocha, Moisés feriu com raiva a rocha, desobedecendo a Deus. E ele orou, queridos, pedindo de todo o coração que o Senhor mudasse de ideia, mas o Senhor recusou a atendê-lo. Então ele chegou para o Senhor: Senhor, deve ter pedido perdão. E vamos ver o que em Deuteronômio fala. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Deus, já começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há nos céus e na terra, que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Rogo-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Olha o que o Senhor respondeu para Moisés, queridos. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais deste assunto. Sobe ao cume de Pisga, levanta os teus olhos ao ocidente, e ao norte, e ao sul, e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Este é o nosso Deus. Precisamos temer e tremer diante do nosso Deus. Amém, queridos? Vamos ver lá. No Monte Nebo, Moisés estava apenas a cerca de 10 quilômetros da fronteira da terra prometida. Mas o Senhor não permitiu que ele entrasse. O castigo, você pode me perguntar, o castigo foi maior que a transgressão? Eu, na minha ignorância, eu achava, né? Eu achava que, nossa, Deus foi muito duro. Gente, não foi. De modo algum. Qualquer transgressão de Moisés não pode ser pequena. Por que não pode ser pequena? Moisés, ele era o líder do povo especial de Deus. Ele era o legislador e o arquiteto de Israel como nação e da religião israelita. Ele sabia que quanto maiores fossem os privilégios, maiores seriam as responsabilidades. Você é cabeça. Se você é líder, o povo te segue. O povo faz o que você faz. Então, o seu posicionamento, o seu caráter é importantíssimo.
Você é uma testemunha viva de Deus. Você é o representante do Senhor aqui na terra. Então o povo olha para você e faz exatamente o que você faz. Precisamos saber disso e tomar cuidado. Olha só, na sua transgressão, Moisés não glorificou a Deus e precisou sofrer a disciplina. Em sua graça, Deus perdoa os nossos pecados, mas em sua soberania, Ele deixa que o pecado tenha consequência na sua vida. Se você acha que pode pecar e tudo vai correr bem, não vai, querido. Todo pecado gera morte. Há sempre uma consequência. E com certeza a consequência não é boa, é ruim. Precisamos ter certeza e ter consciência disso e pensar naquilo que estamos fazendo. Isso que eu faço glorifica a Deus ou não? Se não glorifica a Deus, não posso fazer. Se eu escandalizo meu irmão, eu não faço. Não pela minha consciência, mas pela consciência do meu irmão. E em Romanos fala isso. Precisamos tomar cuidado. Olha só o que Lucas fala, gente. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Então, se você sabe o que é certo e faz o que é errado, você vai ser castigado com muitos açoites. Aquela pessoa que não sabe o que é certo, mas faz o que é errado, ela vai ser castigada com poucos açoites. Os cristãos são castigados com muitos açoites. Eles são castigados com mais açoites do que os incrédulos. Os incrédulos não sabem. Então, eles são castigados também, mas com menos açoites. Precisamos tomar cuidado. Ser cristão não é brincadeira. Ser cristão, gente, é testemunhar, é ser Deus na terra, é apresentar o Senhor na terra. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, mais se lhe pedirá. Deus permitiu que Moisés visse a terra toda. O Senhor garantiu a Moisés que seria fiel à aliança que havia feito com os patriarcas e daria a Israel aquela terra maravilhosa. Então vamos ver aí a morte de Moisés agora, ok? Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Quando Jesus morreu, Pilatos achou que estava matando Jesus, a multidão achou que estava matando Jesus, mas não. Jesus entregou o seu espírito. E ele morreu exatamente quando Deus tinha programado para que ele morresse. Ok, queridos? Olha só. Sepultou no vale, na terra de Moabe, em frente de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés, a idade de 120 anos, quando morreu, e os seus olhos nunca se escureceram e nem perdeu o seu vigor. Moisés faleceu por ordem de Deus e não por velhice. Quando você morrer, querido, você está morrendo por ordem de Deus e não por você. Olha só o que aconteceu. Ele morreu com 120 anos, não como um velho caduco, fraco, acabado pelos anos e pelo deserto, mas em toda força e vigor. Com 120 anos, ele enxergava bem e tinha muita capacidade ainda. Deus, ele é o dono da vida e da morte. A morte, ela é ordenada por Deus. Vamos ver o que fala lá em Deuteronômio. Saibam todos que somente eu, sou Deus. Não há outro Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu curo. Ninguém pode me impedir de fazer o que eu quero. E como aos homens, lá em Hebreus, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso
o juízo. Então, enquanto você está vivo, você ainda tem a esperança, né, de ser salvo. Eu vou explicar um pouquinho mais isso depois. Vamos continuar aqui. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o Espírito, para o reter. Nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Como também não há licença nessa peleja. Nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Esse versículo, em outra tradução. Ninguém pode dominar o vento, nem segurá-lo. Assim também ninguém pode evitar a morte, nem deixá-la para outro dia. Nós temos de enfrentar essa batalha e não há jeito de escapar. Então, a gente tem que enfrentar a batalha da morte. Nós vamos ver em uma ocasião que talvez não, né? Mas se a gente for geração. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Porque, na realidade, existe duas mortes, queridos. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um cetil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis do que muitos passarinhos. Já pensou? Deus sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. Ele sabe até o fio que cai. Esse é o nosso Deus poderoso. Vamos ver lá. Moisés morreu segundo a palavra do Senhor. Então, nós vemos que quem é o dono da morte e da vida é Deus. Os dias que Deus tem determinado para nós estão escritos. Então, quando você nasce, Deus já falou, ó, o Júlio vai viver aí uns 120 anos, né? Foram escritos todos os dias dele. Né? Seu Alfeu vai viver aí uns 130, né, seu Alfeu? Todos os dias do seu Alfeu já foram escritos. Amém, queridos? Olha o que Jó fala. Tu já marcastes quantos meses e dias cada um vai viver. Isso está resolvido e ninguém pode mudar. Então, os meus dias aqui na terra já estão escritos. Deus já sabe todos os nossos dias. Isso é tão maravilhoso, né, gente? Olha só. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Antes mesmo do meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Aí você pode me perguntar, posso morrer antes do tempo determinado? Será que eu posso morrer antes do meu dia que Deus me deu? Queridos, e a resposta da Bíblia é sim. Você pode morrer antes do dia que o Senhor te deu. Vamos ver lá. Por nossa insensatez e pecado, nós podemos antecipar a nossa própria morte. Não seja demasiadamente ímpio e nem sejas louco, porque morrerias fora do tempo. O mesmo versículo, para a gente ter mais esclarecer melhor. Por outro lado, não seja muito mal, nem seja tolo, porque morrer antes da hora. Então, você pode morrer antes da hora. Olha mais versículo. Mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homens de sangue e de fraude não viverão a metade dos seus dias. Mas eu em ti confiarei. Noutra tradução, queridos. Mas quanto àqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, os jogarás no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até a metade da sua vida. Eu, porém, confiarei em ti.
Então, toma cuidado, você pode antecipar a sua vida. Aí eu coloquei aí, a minha vida pode ser prolongada? Eu posso prolongar, em vez de eu morrer no dia que o Senhor marcou? Vamos ver a resposta da Bíblia. Eu achei muito mais versículos dessa pergunta do que da outra. Olha a resposta. Sim. Você pode prolongar os seus dias de vida. Olha o que a Bíblia fala. Filho meu, não te esqueças da minha lei. Olha a lei do Senhor aí de novo, gente. A obediência da lei do Senhor é tudo. É a sua riqueza, é a sua alegria, é a sua prosperidade, é a sua vitória, é a sua salvação. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não só vida, queridos, mas paz também. Olha outro versículo. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos de vida abreviados. Esse versículo eu pus porque é muito importante esse versículo, quem é mãe e pai. Gente, eu vou ler, depois eu falo. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. No Velho Testamento, no Novo Testamento. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Esse versículo, queridos, é tão importante. Os nossos jovens estão sendo ceifados, estão sendo mortos fora do tempo, por não obedecer esse versículo. Há muitos casamentos desfeitos, né? Todo mundo hoje já casou uma vez, 2 vezes, 3 vezes. E nessa separação, a rivalidade, às vezes, entre o pai e a mãe. E o pai e a mãe vai influenciar seu filho negativamente contra o outro. E quando ele influencia o seu filho negativamente contra o outro, o seu filho não honra pai e mãe. E sabe o que acontece com o seu filho? Ele morre fora do tempo. Ele ele vai morrer antes do tempo que Deus determinou para ele. Toma cuidado, tá, gente? Toma cuidado dos pais separados. Não influencie o seu filho negativamente contra seu pai, contra a mãe dele, porque ele vai poder morrer antes do tempo certo. Olha só, a morte dos santos é extremamente preciosa para Deus. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Disse-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que em o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então Deus quer o quê? Que o ímpio viva mais tempo aqui na terra, para dar mais chance para ele se converter. Ele só tem aqui na terra para se converter. Ele não vai se converter depois que ele morrer. Então Deus não tem prazer na morte do ímpio, ok, queridos? Agora vamos falar, a última palavra não é da morte. Jesus Cristo venceu a morte. Isso aqui é muito lindo, gente. Eu vou falar bem devagar, que Deus possa nos dar revelação disso. Essa revelação é muito maravilhosa. Vamos lá. O que significa a primeira morte? Essa morte que a gente vive, né? E vivemos muito dela nesse Covid, né? Essa primeira morte que todo homem passa por ela, tá ok, gente? É a separação do corpo e do espírito. Se o seu espírito sair do seu corpo, você morre. Amém? O seu corpo. Essa é a primeira morte. Olha lá que Eclesiastes fala.
então o nosso corpo voltará para onde? Para o pó da terra. E de onde veio? E o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Ok? Então, essa é a primeira morte, tá? Nosso corpo vai para a terra e o nosso espírito vai para o Senhor. Vamos ver. Enoque e Elias, 2 personagens da Bíblia, não passaram pela morte. Essa primeira morte, exemplificando o arrebatamento. O arrebatamento não é historinha. Gente, o arrebatamento é um grande evento que a nossa geração pode participar. É maravilhosa. Então, vamos ver lá. Olha, e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Eu muitas vezes pergunto, Senhor, como será que Enoque andou tão perto de Deus? Como será que é andar tão perto de Deus? Olha só, e Elias também não. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num arrebatamento. Então, Enoque e Elias, eles estão na Bíblia para mostrar que o arrebatamento vai acontecer. Vamos ver lá, então, gente. Você pode ser a geração do arrebatamento. Vamos ver o que Deus fala sobre o arrebatamento. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Olha só, que interessante. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. O que é isso? Eles vão ter corpos primeiro do que a gente. A gente vai ver isso aqui muito maravilhoso, gente. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, quando soar a trombeta, os mortos nossos que já foram, eles vão ter corpos e vão vir com o Senhor. E nós que estamos aqui, esse nosso corpo vai ser transformado e vamos subir para o céu. Vocês já pensaram num negócio desse? Já viajaram de avião e olharam aquele céu maravilhoso, aquelas nuvens lá? Vocês já se imaginou subindo para esse céu? Com um corpo imortal? Vamos ver isso aqui. Não sou eu que estou falando isso não, gente. É a Bíblia. Olha só, meus irmãos, o que eu quero dizer é isto. O que é feito de carne e de sangue, é esse corpo nosso, tá, gente? De carne e de sangue, não pode ter parte no reino de Deus. E o que é mortal, não pode ter a imortalidade. Esse corpo nosso, queridos, que é mortal, ele não pode entrar no reino de Deus. Por isso que o nosso corpo fica aqui no pó. Escutem bem este segredo. É Paulo falando. Escutem bem este segredo. Nem todos vamos morrer, mas todos nós vamos ser transformados num instante, no abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Isso pode acontecer daqui meia hora. Isso pode acontecer daqui 20 anos. Só o nosso Deus, que é Deus, sabe. Só que nós estamos esperando, se fosse acontecer daqui 5 minutos. Você tem que estar esperando como se fosse 5 minutos. Olha só, ela tocará, os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós seremos transformados. Pois este corpo mortal precisa se revestir com o que é imortal. E este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer,
então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem. A morte foi destruída. A vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado, o poder de ferir é a lei. Mas agradecemos a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por Jesus, nós temos esta vitória. Amém, queridos? Olha só, Moisés e Elias tiveram no Monte da Transfiguração, representando a ressurreição. Quando Moisés e Elias estavam lá no monte, os discípulos viram eles em corpos. Porque se eles fossem em espírito, os discípulos não estariam vendo. Vamos ler lá, gente, é muito maravilhoso. E aconteceu que quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo Pedro, a João e o Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. Interessante que Deus não faz nada sem avisar os seus. Deus sempre avisa. Avisou Jó, avisou Judas, que traiu ele, e Judas não ouviu. Avisou Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. Avisou Moisés que ele ia morrer. Deus está sempre avisando, queridos. Precisamos ouvir a voz do Senhor, né? Vamos ver lá, o túmulo de Jesus está vazio. Amém por isso? Glória a Deus. O túmulo de Jesus está vazio. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverás. E todo aquele que vive, que somos nós, e crê em mim, nunca morrerá. Gente, esse versículo é muito lindo. Muito lindo. Jesus está lá falando, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Se você está morto e crê em mim, você está vivo. Se você ainda não morreu e está vivo e crê em mim, você não vai morrer. Você crê isso? Jesus está te perguntando nesta manhã, você acredita nisso? Você acredita nisso ou isso só está no intelecto? Só está no seu coração? Vamos lá, gente. Conclusão. Vamos finalizar, já finalizando, amém? E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias. O costume, queridos, era 7 dias. E eles choraram por Moisés 30 dias. Nas campinas de Moabe, e os dias de pranto no luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha posto sobre eles as mãos. Só depois que Moisés morreu, Josué recebeu a unção e o poder de Moisés. Só depois que Elias morreu, Eliseu recebeu a porção dobrada do Espírito Santo. Queridos, nosso Deus é muito organizado. Nosso Deus, ele é extremamente organizado. Tá? Davi só se tornou rei depois que Saul morreu. Davi foi ungido rei e ele levou 13 anos para ser o novo rei. Só depois que Saul morreu, Davi tomou o lugar dele. Esse é o nosso Deus. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais, queridos, se levantou em Israel, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face.
nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e toda a sua terra. Em toda a mão forte, lá em Deuteronômio, continuando o capítulo, em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel. Sem dúvida, o povo de Israel observou Moisés subir o monte Nebo até perdê-lo de vista. De acordo com a tradição judaica, Deus levou a alma de Moisés embora com um beijo. Ninguém sabe como Moisés faleceu, mas apenas que ele partiu, segundo a palavra do Senhor, e que o próprio Deus o sepultou. Em Judas, vai falar o seguinte, que o arcanjo Miguel, um anjo de alto escalão, veio disputar com o diabo o corpo de Moisés. Por quê? Deus sabia que o povo é muito voltado à idolatria. Deus sabia que se o corpo de Moisés ficasse, o povo ia idolatrar o corpo de Moisés. E eles estavam a apenas 10 quilômetros da terra prometida. O que o diabo queria? Idolatria. Porque se o povo idolatrasse, queridos, eles não iam entrar na terra prometida. Então Deus tentou evitar, isto e escondeu o corpo de Moisés. Para isso teve uma disputa espiritual do arcanjo de alto escalão com o diabo pelo corpo de Moisés. Tá bom? Tenha cuidado com a idolatria. Cuidado com ídolos. Cuidado que você acha que aquela pessoa é demais. Cuidado com isso, gente. O único que merece a glória é Deus. E Deus, ele é bem claro. Não deixarei a minha glória para ninguém. Para ninguém. Amém? Olha só. Moisés era tão especial para Deus que a sua morte não se deu em público, mas em particular. Na comunhão entre dois amigos chegados. Moisés foi o maior de todos os profetas. Olha só, por intermédio do qual Deus realizou sinais, prodígios inagualáveis da história de Israel. No entanto, nada do que Moisés experimentou pode sobrepuxar a maravilha de ser conhecido intimamente do Senhor. O Senhor conhecia Moisés intimamente. Olha só o que 1 Coríntios fala. Se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. E aí você pode perguntar, mas como é que eu amo a Deus? Como é que Deus sabe que nós amamos Ele? Como é que Deus sabe que você ama a Deus? Olha o que a Bíblia fala, queridos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Se você não tem lido a Bíblia, se você não sabe nem o que Deus gosta e o que Deus está te dando, como você pode amar a Deus? Como você pode obedecer a Deus? Como Deus pode te conhecer? Querido, você precisa urgentemente ler a Bíblia, estudar os mandamentos, ver as promessas do Senhor, porque Deus só reconhece o seu amor quando você faz isso. Vamos ver agora lições sobre Moisés, o seu pecado. Isso nos mostra que o melhor dos homens é falível. O melhor dos homens não é Deus. E que as consequências que ainda de um único pecado são sempre desastrosas. Sobre a sua morte, mostra que Deus é imparcial em seus juízos e que o maior dos líderes humanos não é insubstituível. Continua a obra do Senhor. A obra do Senhor continua. A sua lâmpada não se apaga. Amém, queridos? Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa.
porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Então, para terminar, queridos, que nós possamos estar preparados para a morte. Que nós possamos ter a mesma visão de Paulo sobre a morte. Olha só o que Paulo fala. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Porque cada um tem o seu propósito aqui na terra. Cada um tem que dar o seu fruto aqui na terra. Mas de ambos os lados estou em aperto. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Então, se você ainda não acabou o teu propósito aqui na terra, você vai ficar aqui na terra e acabar o seu propósito. Olha só o último que Paulo fala. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que se vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, não tem, né? Não tem explicação. Ou você vive para Deus, ou você morre para Deus. Se você vive para Deus, querido, faça o melhor. Faça o melhor. Faz o que Deus manda. Faz aquilo que testifica e glorifica ao Senhor. Agora, se você morrer, você morre com o Senhor. E o que? A morte não te segurará. Porque Jesus morreu. A gente canta muito isso, né? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Sempre terá o amanhã. Sempre terá o que é a eternidade, né? Então, queridos, quer você viva ou quer você morre no Senhor. Que a nossa vida ou a nossa morte possa glorificar a Deus.